Olá, amantes de séries! No vídeo de hoje eu vou fazer um resumão sobre a edição 94 do Oscar. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui para você curtir, compartilhar e também se inscrever no canal caso não seja inscrito. Também acessar as redes sociais e o site estão linkados na descrição para saber tudo o que está acontecendo no mundo da TV e do cinema. Para quem ainda não está sabendo, a edição 94 do Oscar acontece no próximo dia 27 de março em Los Angeles. Será um evento presencial, como foi a edição do ano passado, com muito mais gente, obviamente. O teatro vai estar bem mais lotado. E também vai ser apresentado pela Regina Hall, pela Wanda Sykes e pela Amy Schumer. Quem lidera o número de indicações é um filme da Netflix, que é O Ataque dos Cães, que tem 12 indicações aos prêmios do Oscar, incluindo melhor filme, melhor ator, melhor diretora e também melhor roteiro. O filme japonês Drive My Car se tornou o primeiro filme japonês a ser indicado em 4 categorias do Oscar. Enquanto isso, Flea, um documentário, foi indicado em 2 categorias, sendo melhor animação e também melhor documentário. Uma das grandes expectativas dessa edição do Oscar é que a atriz Ariana DeBose ela ganhe o prêmio de melhor atriz coadjuvante por ter interpretado Anitta nessa nova versão de Amor Sublime Amor, e caso ela vença, o que é bem provável, a atriz ganhará na mesma categoria que Rita Moreno ganhou na edição em que Amor Sublime Amor, a primeira versão, concorreu ao Oscar, e o papel então de Anitta vai ser duplamente coroado em mais de 60 anos de diferença, praticamente. Falando de Amor Sublime Amor, o diretor dele, Steven Spielberg, se tornou o primeiro diretor a ser indicado em 7 décadas diferentes ao Oscar na mesma categoria. E a diretora Jane Campion é a primeira diretora a ser indicada 2 vezes a categoria de melhor diretora no Oscar. E caso ela vença, vai ser a primeira vez que 2 mulheres ganharam em anos seguidos a categoria, já que ano passado a diretora ganhadora foi a Chloe Zhao pelo filme Nomadland, que acabou também levando o prêmio de melhor filme. De forma interessante, ou talvez um pouco até decepcionante, nenhum filme indicado na categoria de melhor atriz principal, que tem, por exemplo, Kristen Stewart, tem a Nicole Kidman e a Penélope Cruz, foi indicado ao principal prêmio da noite, que é o de melhor filme. Enquanto isso, o filme A Yak in the Classroom se tornou o primeiro filme do Butão a ser indicado na categoria de melhor filme internacional. O Oscar esse ano também está com uma polêmica grandiosa, e que eu concordo com as pessoas que estão bravas com isso, que 8 categorias não vão ser apresentadas na cerimônia principal, por assim dizer. Elas serão televisionadas, mas de uma forma um pouco encurtada. Elas vão ser direcionadas durante os intervalos comerciais da cerimônia, incluindo o melhor som, incluindo outras categorias, que agora eu não vou lembrar todas, mas enfim. São categorias que têm um peso muito grande, que é um momento realmente das pessoas que estão por trás dessas categorias brilharem, e elas não vão receber o devido aplauso como acontece geralmente. Segundo a organização do Oscar, foi feita uma pesquisa com o povo da ABC, que é a emissora responsável pela transmissão, com os votantes e outras pessoas também, e com o público, entre aspas, e concordaram que para ter menos de 3 horas de duração, ou exatas 3 horas de duração a cerimônia do Oscar, era necessário deixar essas categorias de fora da cerimônia principal. Obviamente, isso não é verdade, de certo modo, porque segundo a organização é para alavancar a audiência, que está em declínio há alguns anos. Ano passado foi a edição menos vista nos Estados Unidos. Só que eles não levam em consideração que a TV mudou, não estamos mais na década de 90, não estamos mais no início dos anos 2000, onde não existiam mídias sociais e formas de se saber sobre as categorias principais.
e principalmente os clipes, a maioria dos clipes em que os atores, diretores, roteiristas e tudo mais aceitam os prêmios acabam vindo para as mídias sociais e cada um pega exatamente o que eles querem e tá tudo bem. Além disso, eles esquecem que há uma nova geração assistindo a TV e eles não deveriam estar tão ansiosos em agradar um público que não está exatamente pelos filmes que ali estão, mas sim por algumas pequenas estrelas, pequenas apresentações que acontecem ao longo da cerimônia. E mais que isso também, a organização, em vez de tentar implementar algumas categorias um tanto quanto necessárias, como melhores dubladores, já que a gama, né, os filmes animados estão ganhando noutras proporções atualmente, e também em vez deles abraçarem, por exemplo, e trazerem categoria de melhores dublês, que eles completamente esquecem, eles estão, por exemplo, mais preocupados em fazer uma adaptação do prêmio que foi rejeitado pela maioria do público e também pela maioria dos trabalhadores no cinema, que é o melhor blockbuster, praticamente, trazendo um favorito do fã, em que era basicamente tweetar uma hashtag com fan favorite, Oscar fan favorite, né, o favorito do Oscar, favorito do fã do Oscar, mais o nome do filme, e que, por exemplo, tem alguns filmes extremamente questionáveis, como Cinderela, estrelado pela Camila Cabello, e o Billy Porter, e a Idina Menzel, e o James Corden, porque basicamente todo musical tem o James Corden, mas que as pessoas esquecem que não está ali exatamente para ser considerado filme de Oscar, que eu acho que também é um termo ruim, mas enfim, que não foi feito exatamente para alavancar, para trazer mudanças e tudo mais dentro de Hollywood, e sim para agradar uma parcela específica de pessoas que são fãs, que trazer uma nova roupagem para uma história e tudo mais. E nesse meio tempo também a gente percebe que o Oscar, né, a organização do Oscar, aqueles que prometem mudar a história do cinema em quase 100 anos, eles não conseguem, por exemplo, entregar o prêmio de melhor atriz principal para outra atriz negra desde Halle Berry, que é a única a ganhar da categoria até hoje, ou sair um pouco da casinha e e revisitar algumas regras impostas desde o início, que, por exemplo, ficar 7 dias em cartaz em Los Angeles ou em Nova York em um circuito e passar tantas vezes e tudo mais, ou pensar em filmes que não sejam da língua inglesa como filmes menores, e nós temos que comemorar que, por exemplo, um documentário de um pequeno país europeu, ou um filme japonês, ou um filme sul-coreano como Parasita está quebrando barreiras, só que eu não sinto completamente uma genuidade, algo genuíno vindo da academia de muitas formas, desde Parasita, que foi estrondoso, que é maravilhoso em 2019, quebrou realmente barreiras, mas hoje em dia sempre acontece de ser um pouco, eu sempre sinto que é um pouco forçado, que é um pouco... Precisamos escolher isso, precisamos fazer isso, para agradar uma parcela do público que não necessariamente está disposta que não quer exatamente, que não liga para esse tipo de premiação, que não está nem aí se fulano ganhou, se ciclano ganhou, quem que é produtor, quem que é o diretor. É só ver, por exemplo, no Critics' Choice, no último dia 13 de março, que muita gente, muitos fãs, principalmente da Selena Gomez, eu adoro ela, adoro Only Murders in the Building, mas Ted Lasso a segunda temporada de Ted Lasso é incrível, e muita gente ficou decepcionada
que os críticos escolheram Ted Lasso ao invés do Only Murders in the Building e na categoria principal, ou na categoria de melhor atriz, em que a Selena Gomez perdeu para Jean Smart. E essas pessoas, elas ligam para um prêmio específico, geralmente fãs de alguns atores específicos, de alguns artistas específicos, ligam para uma categoria, não para a cerimônia geral. E é obviamente que isso vai ter impacto na audiência e não deveria tanto importar a audiência, principalmente, mas, entretanto, estadunidense só também liga para a própria audiência, ele não mensura fora do país, praticamente, ele não vê o engajamento dentro das redes sociais, que também acontece fora dos Estados Unidos. E retornando um pouco sobre, por exemplo, o sucesso de Parasita, e eu não sinto um sentimento genuíno das mudanças, das coisas que aconteceram desde 2019. Só ver, por exemplo, Schitt's Creek, que foi descoberta depois de entrar na Netflix, e os críticos e a associação e as associações de Hollywood e a academia votante do Emmy simplesmente olhou e falou assim: nossa, olha só, uma série produzida no Canadá, exibida originalmente no Canadá, tem potencial para ser algo maravilhoso e que consegue explorar diversas coisas que a gente pode fazer, e por que não premiá-la. Isso também vai valer para Round 6, que provavelmente vai concorrer às categorias principais do Emmy. Essa Netflix foi esperta. Não sei se vai ser no Emmy Internacional ou no Emmy normal, do Prime Time. Porém, é a mesma situação com o Oscar, que eu sinto que filmes como Drive My Car, principalmente asiáticos atualmente, e alguns projetos europeus, são colocados e comentados atualmente mais por vamos levantar essa bola e falar estamos sendo inclusivos, estamos tendo representatividade, mas aí leva um filme em que Javier Bardem é um ator espanhol, interpreta um ator cubano, e eu tenho que ouvir dele que espanhóis e boa parcela da população europeia não tem representatividade dentro de Hollywood quando ele faz esse discurso interpretando um cubano recebendo essa indicação, quando sua esposa Penélope Cruz, em um filme recente lançado em janeiro, me interpreta uma colombiana, e dane-se os atores latino-americanos, dane-se outras culturas, dane-se africanos, dane-se outras pessoas da Ásia, que, por exemplo, a gente precisa ainda ver esse tipo de papel em Hollywood sendo dado a outras pessoas que talvez só atraiam pelo nome e não realmente por ter uma representatividade dentro de Hollywood. Enfim, a cerimônia do Oscar esse ano promete muitas coisas também. Vai ter homenagens a grandes trilhas sonoras, a grandes filmes que estão completando, que estão celebrando marcos importantes dentro da sua história cinematográfica. E é esperar pra ver. Eu acredito que a Jane Campion leve bastante coisa, eu acredito que Ataque dos Cães deva levar bastante coisa, sim, e deva virar, e é bem possível que se torne o primeiro filme da Netflix a ganhar o Oscar, de melhor filme, no caso. E ao mesmo tempo, eu acredito que esse ano, o que começa a ser pensado para os próximos anos, mudanças na forma como a academia ver filmes, que não precisa exatamente estar presente dentro apenas do circuito de cinema. Já deveria ter revisitado isso em 2020, já que abriu-se uma exceção em 2020, nem tanto em 2021, mas eu acredito que talvez a academia possa rever esses conceitos. Possa demorar, obviamente, porque ainda é controlada por muita gente que tem uma visão do cinema e não uma visão mais ampla, e não aceita as mudanças. E é esperar
para ver como vai acontecer essas mudanças, que deveriam ter acontecido há muito tempo, mas Hollywood anda a passos de tartaruga. Mas enfim, a edição 94 do Oscar acontece dia 27 de março, como eu falei. O TNT transmite a cerimônia principal. Obviamente, veja no seu horário local. Eu acredito que depois das 8 já deva ter algum conteúdo da transmissão. Você vai poder conferir todos os vencedores no site, está linkado na descrição. E também nas redes sociais, que eu estarei postando principalmente no Twitter, todas as categorias vencedoras. Todos os vencedores de cada categoria, melhor dizendo. O vídeo de hoje fica por aqui. Curta, compartilhe, se inscreva e até a próxima.